Então, só antes de iniciar propriamente o que eu preparei, gostaria de fazer algumas advertências e até mesmo já algumas indicações antes de começar propriamente com a exposição do tema. Quando a editora Joana entrou em contato comigo, me fez o gentil convite de estar aqui hoje, eu sugeri, e ela me conferiu completa liberdade na escolha do tema, eu sugeri apresentar uma palestra sobre legítima defesa em favor de animais, porque esse foi um trabalho publicado com um querido amigo, que é o João Airosa. O João até está aqui na sala conosco, e nós desenvolvemos esse trabalho que foi publicado na RCP. Então, a exposição que eu vou levar a cabo aqui, né, nesse congresso, ela diz respeito, então, a um trabalho já finalizado, né, uma investigação já publicada, e todo esse processo, né, de não só a proposta em si, mas toda a sistematização dos argumentos em jogo, das teorias, tudo isso foi feito, então, em coautoria com o João Airosa. Um trabalho, de fato, a quatro mãos. O João, inclusive, eu o conheci através da revista Criminais, né, por meio da revista Criminais. Na época eu era editor e o João chegou a ser editor também conosco, o João também estava na graduação. Então, mais uma razão para a escolha do tema, essa de que a revista Criminais também me permitiu conhecer queridos amigos, e o João certamente é um deles. Inclusive, eu vou deixar aqui no chat, eu vou enviar agora mesmo, alguns links, basicamente dois. Tem o link do acesso ao artigo, então quem quiser conferir, né, todos os argumentos de forma integral, as referências bibliográficas, todo o desenvolvimento do trabalho está publicado na RCP, nesse link, então todos conseguem ter acesso. E o segundo link que eu deixo aqui fixado é o academia.edu do João. Lá vocês encontrarão as formas de contato também com ele, o link do Lattes, outros acessos, e além, claro, dos arquivos de trabalhos que o João já publicou. O João é um autor bastante versátil, se dedica não só a esses temas mais duros, de parte geral, mas também ao processo. Inclusive, fica até a sugestão à revista Criminais para que possa convidá-lo, né, em futuras ocasiões, para que ele possa expor algum tema. Então, gostaria de fazer, né, essa menção ao texto, né, ao material que vai ser aqui apresentado, e talvez fosse até o mais indicado, embora não seja muito comum em palestras no Brasil, mas talvez fosse mais indicado a leitura de um material, ainda que não a leitura do artigo em si, mas a leitura de um material adaptado, porque, como vocês poderão perceber, esse é um tema que envolve várias posições, vários argumentos, então sistematizar tudo isso e apresentar na integralidade, recorrendo apenas à memória, é de fato uma tarefa difícil. Mas por se tratar de um público graduando, e também eu não quero que a palestra fique cansativa, então, para dar algum tom mais dinâmico, eu optei por uma exposição livre. Então, estou fazendo essa advertência, porque eu não quero aqui simplificar os argumentos, nem as posições de outros autores, mas tudo isso vocês poderão conferir na integralidade, com acesso às referências, nesse texto já publicado. Então, aqui quero mais uma exposição livre para que depois a gente possa abrir ao debate. Acho que isso, de fato, importa aqui, né, esse espaço de discussões. Então, agora passando propriamente ao slide, eu quero iniciar a conferência com um exemplo, com um caso. Acho que esse caso ele é interessante por duas razões. A primeira é para que vocês possam, desde o início, compreender o problema que eu pretendo trabalhar nesses próximos minutos. E também demonstrar
a relevância prática dessa discussão. Então, o exemplo, esse exemplo condutor, esse caso norteador, será o seguinte: A vai à praia caminhar pela manhã e se depara com um homem, B, que golpeia, chuta e inflige dor a um cachorro. Não se sabe se ele é o dono ou não do animal. A polícia não está por perto e A não dispõe de um celular. A intervém aplicando chutes e empurrões contra B, até que consegue que este se afaste do cachorro. A é responsável por lesões corporais? Então, acho que esse exemplo ele já permite a colocação do problema. O que queremos discutir aqui é se é possível agir em legítima defesa em favor de animais. Então, a questão aqui não é se é possível agir em legítima defesa contra o animal, né? O animal que ataque, aí seria possível ou não a atuação em legítima defesa. A questão é outra. É se uma pessoa está causando maus tratos a um animal, se é possível agir em legítima defesa deste animal, né? Se é possível causar uma lesão corporal ou outros injustos, e se esses injustos estariam justificados na defesa deste animal. Então, é sobre isso que nós queremos tratar nessa conferência. E aí, aqui também eu seguiria o mesmo raciocínio, é o mesmo desenvolvimento do texto. Então, essa exposição é uma adaptação do texto, com uma exposição livre, como eu disse. Então, aqui também, o que nos interessa é dividir em duas partes, né, uma divisão entre, primeiro, é possível agir em legítima defesa em favor de animais? Então, a primeira questão que nós precisamos determinar é essa: se é possível agir em legítima defesa de animais. Em caso afirmativo, quais os limites da ação defensiva? Então, primeiro, definir se pode, e, caso seja possível, os limites dessa ação em legítima defesa. Então, eu posso agir em legítima defesa para proteger um cão que está sendo maltratado por seu dono? Então, a primeira questão a determinar é essa: se eu posso, se está justificado. E segundo, os limites. Quer dizer, eu posso, então, chegar ao extremo de causar a morte desse agressor, dessa pessoa que causa esses maus tratos ao animal. Então, definir os limites então, e talvez a tarefa mais difícil e mais importante aqui nesse estudo. E aí, para começar, então, de saída, a questão talvez seja de definir o status jurídico dos animais. Isso é importante porque a grande questão é definir, ou estabelecer se os animais eles podem ser enquadrados no termo outrem, de que fala o artigo 25. Depois vamos entrar especificamente na parte da legítima defesa, mas só para já colocar bem o problema e onde ele se situa. Então, estabelecer se o animal ele pode ser enquadrado no termo outrem. E, para isso, nós precisamos entender o status jurídico dos animais. Quer dizer, os animais são sujeitos de direito, os animais eles são portadores de bem jurídico. Isso é importante para que a gente saiba, para que a gente possa depois dar o devido tratamento dogmático para isso. Então, a primeira questão, né, a questão de saída é essa: definir o status jurídico dos animais. E aí, para isso, para definir esse status, nós precisamos, ou um caminho possível para isso, é entrar na discussão sobre a fundamentação, né, o fundamento do crime de maus tratos. Quer dizer, por que o Estado pode punir alguém que maltrata um animal? Né? Quais são as razões jurídicas para isso? A colocação poderia ser: que razões autoriza o Estado a proibir penalmente certas condutas que, à primeira vista, não lesionam nenhum outro cidadão, mas tão somente animais? Então, entrar nessa discussão, que é uma discussão muito profunda e não é uma discussão estritamente penal, isso é importante, né, que se diga, porque, é claro, definir aqui o status jurídico dos animais ou entrar nessa discussão envolve entrar em outras áreas, né, o direito animal, o próprio direito ambiental, a filosofia que também discute os limites, né, da relação entre os animais e
e o ordenamento jurídico entre o Estado, os animais e os cidadãos. Então, tudo isso é importante. Logo de saída, definir esses status jurídicos. E a questão, então, ela é também se o animal é meio ou fim em si mesmo. Né? Isso passa a ser importante. Quer dizer, o animal é um meio em si, ou ele é só né, um meio para o ser humano, ou ele é fim. Então, tudo isso é importante para que se possa, posteriormente, definir, determinar se enquadra nesse termo de outrem ou não. Então, acho que até aqui a questão é para que se entenda, né, como a palestra irá prosseguir, né, como eu pretendo articular aqui as ideias. E aí, avançando, e aí por isso eu disse, né, logo no começo, que são muitos argumentos em jogo. Claro, não pretendo aqui apresentá-los na integralidade e não quero também simplificar os argumentos alheios, mas a questão é tão somente fazer essa exposição geral. Né? Então, beleza, precisamos definir o status jurídico dos animais. Precisamos, então, entender o fundamento do crime de maus tratos, né? Por que o Estado protege esses animais? Então, o que nós levamos a cabo foi uma tentativa de sistematizar as posições. E um primeiro grupo, né, por isso no topo do slide, o primeiro grupo seriam argumentos, né, ou teorias que buscam encontrar um fundamento na proteção indireta do ser humano. Né? Então, todos essas três teorias que eu vou expor agora, elas partem do mesmo raciocínio, ou do mesmo fio comum, de que protege o animal para indiretamente proteger o ser humano. Então, as três, elas articulam, né, tem o mesmo fio. E aí o primeiro argumento seria, que eu coloco aqui, de sentimentos de compaixão. Né? O primeiro argumento ele seria, olha, o ordenamento protege os animais porque, na verdade, ele está protegendo os sentimentos de compaixão do ser humano. Né? Então, quer dizer, na verdade, aqui não é a proteção do animal, o interesse do animal, mas sim o que se protege, né? E por isso se criminaliza as condutas do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, é proteger o sentimento, né? A compaixão com o animal agonizante. Então, a primeira proposta seria mais ou menos nessa linha. E as críticas que podem ser feitas a essa teoria, né, algumas críticas que podem ser postas, primeiro, e os casos em que não são praticados em público, né, os casos de maus tratos que não são praticados em público, como ficaria a questão do sentimento? Se de fato as pessoas não têm notícia, não sabem que determinado animal está sendo maltratado, e o sentimento estaria sendo violado ou não. E talvez, e aí o principal dos argumentos, né, contrários, né, um contra-argumento, é que a tutela de sentimentos em um direito penal de matriz liberal, ela é sempre muito complexa, é sempre muito difícil, porque existem pessoas que são mais sensíveis do que as outras. Então, determinar a fundamentação de um delito a partir de sentimentos é sempre algo muito, muito poroso, difícil de ser concretizado em um Estado liberal e abre as portas para um direito penal moralizante. Então, essas seriam algumas críticas que podem ser postas a essa primeira teoria, a partir, então, de sentimentos de compaixão. A segunda, né, um segundo argumento, ainda dentro desse fio condutor, né, de proteção indireta do ser humano, seria de interesse da coletividade em um tratamento decente dos animais. Aqui, ela muda o foco, porque a primeira, ela é individual, a proteção individual, o sentimento, as emoções do ser humano. No segundo aqui, esse grupo, né, esse argumento, ele é coletivo. Então, aqui é numa perspectiva macro. Né? Então, o que legitimaria a punição dos maus tratos seria esse interesse da coletividade. As críticas que podem ser dirigidas, né, ou algumas dessas críticas que podem ser dirigidas a esse argumento, primeiro determinar qual o conteúdo desse interesse coletivo. Né? Existe um interesse coletivo, mas exatamente qual? Então, determinar esse interesse
fundamental para que se consiga avançar, e depois outras propostas que veremos mais adiante conseguem concretizar isso um pouco melhor, porque uma fundamentação abstrata, de que há um interesse coletivo, ela abre as portas para a criminalização de outras condutas que violam o interesse coletivo. Então, isso autorizaria o legislador a tipificar várias condutas que supostamente violariam o interesse coletivo. Então, abre uma porta perigosa para uma moralização do direito, né? A gente pode perceber que essas correntes, né, nesse primeiro grupo, ela coloca em tensão essa separação entre o direito e a moral. Depois, um terceiro grupo, terceira proposta, um terceiro argumento, seria de periculosidade do autor, né? E o argumento ele procederia mais ou menos da seguinte forma: a gente precisa punir quem pratica maus tratos contra os animais, porque essa pessoa pode repetir essa conduta com humanos. Então, isso demonstra uma periculosidade do autor, porque se ele faz isso com animais, ele pode fazer isso também com seres humanos. E o argumento procede mais ou menos dessa forma. A crítica que pode também ser dirigida aqui é que é uma prognose insegura, né? E, além do mais, ela abriria também margem para a criminalização de outras condutas, como, por exemplo, a criminalização da pornografia. Aqui entraria em um raciocínio semelhante, porque essa pessoa pode depois querer realizar um crime de estupro. Então, esse argumento seria mais ou menos transportado aqui para a proteção dos animais, com uma prognose extremamente insegura. Nada parece corroborar, ou ainda que possa, mas não há uma demonstração de forma muito suficiente, empírica, de que uma pessoa que pratica maus tratos contra animais, ela necessariamente irá praticar crimes contra uma pessoa, né? Então, se ela maltrata animais, ela praticará uma lesão corporal futuramente contra um ser humano, né? Quer dizer, uma prognose insegura. Então, bem, nós temos esse primeiro grupo de teorias, né? Essa proteção indireta do ser humano, né? Por isso que criminaliza os maus tratos. A questão é, embora eu tenha exposto aqui, né, esses três principais argumentos e as principais críticas, né, como uma forma bem sintética, ainda que se superasse essas críticas que eu coloquei, existe ainda uma outra barreira difícil de ser transposta, que é a discussão sobre a legítima defesa de bens jurídicos coletivos. Quer dizer, a doutrina majoritária, tanto no Brasil quanto na Alemanha, entende que a legítima defesa ela apenas é possível diante de bens jurídicos individuais, mas não de bens jurídicos coletivos. E aqui, por exemplo, quando a gente fala de interesse da coletividade, a gente está falando justamente de bens jurídicos coletivos. Então, ainda que essa fundamentação fosse suficiente, ainda que fosse uma fundamentação forte para sustentar a criminalização dos maus tratos, ainda teria que superar essa última barreira de como compatibilizar isso com a legítima defesa, né? E os autores, né, a doutrina majoritária, como eu disse, nega a possibilidade de uma legítima defesa contra bens jurídicos coletivos, e existem múltiplas razões, vários fundamentos para isso, o que daria certamente só aqui uma palestra inteira. Mas o principal é perceber, e esse é um argumento que no texto a gente, de certa forma, adota, porque isso transformaria, né, a defesa de bens jurídicos coletivos, transformaria o cidadão em um agente do Estado, em um policial. E a legítima defesa perderia esse caráter subsidiário. A legítima defesa, ela devolve ao indivíduo, né, o Estado devolve ao indivíduo a possibilidade de intrometer na esfera alheia. E isso é possível porque o Estado não está presente. Então, quer dizer, o Estado tem esse dever de proteção, mas quando o Estado não está ali, naquele caso em concreto, para garantir a proteção do indivíduo, então o próprio indivíduo pode se defender ou defender um terceiro, né, que seria a legítima defesa própria, né, a autodefesa, e a legítima defesa de terceiros. E então essa é a dinâmica de fundamentação, né, o raciocínio por detrás da fundamentação da legítima defesa. E então autorizar que os indivíduos possam defender bens jurídicos coletivos faria com
além de gerar aparentemente uma insegurança, aumentar o uso da força, isso transformaria eles nos transformaria, né, melhor, em fiscais, em policiais, e exercendo uma função que do Estado. Então, isso parece desvirtuar o raciocínio de fundamentação por detrás da legítima defesa. Claro, a legítima defesa ela não se fundamenta só nisso. A doutrina majoritária, a Alemanha trabalha com a dupla fundamentação da legítima defesa, né, que seria além da defesa do bem jurídico que está sendo atacado, mas também a legítima defesa serve para reforçar a vigência do ordenamento jurídico, para que a famosa frase, né, o justo não ceda diante do injusto. Então, enfim, tem toda essa questão de fundamentação, mas o importante aqui é perceber que a doutrina nega, né, a doutrina majoritária. Mas existem, claro, novos argumentos mais recentes, inclusive publicados no Brasil. Um dos textos que eu poderia aqui recomendar é um do Danilo Lobato, publicado na REC. Esse texto está citado no nosso, então vocês poderão encontrar lá toda a referência completa a ele, que é justamente sobre a legítima defesa e o estado de necessidade em favor de animais, e lá ele trabalha com essa questão, essa discussão em torno dos bens jurídicos coletivos e defende a possibilidade, inclusive tenta ali demonstrar a compatibilidade da defesa de bens jurídicos coletivos com o nosso ordenamento jurídico, precisamente com esse termo outrem do artigo 25. Então, até aqui, para que a gente possa avançar, né, só fazendo essa breve recapitulação, eu quero que vocês consigam compreender bem esse raciocínio. Então, se em algum momento perderem o fio do raciocínio, por favor, sinalizem aqui para mim com microfone ou mensagem que eu consigo ver e aí a gente volta para avançar. Então, o principal aqui é perceber a discussão sobre o status jurídico dos animais, que um primeiro grupo de teorias fala em proteção do animal para uma proteção indireta do ser humano. Teriam esses três principais argumentos, mais ou menos da forma que eu coloquei, com essas principais críticas. Então, nós vimos que eles são argumentos já difíceis de serem defendidos, né, ou que apresentam fortes objeções, e ainda que se superasse essas objeções, tem a questão da legítima defesa de bens jurídicos coletivos, o que impossibilitaria transportar esses fundamentos para a dogmática da legítima defesa. Então, nós precisamos de um novo grupo de teorias. E aí, então, nós podemos agora avançar. Esse segundo grupo de teorias diz respeito, então, agora a uma proteção direta do próprio animal. Né? O primeiro grupo era uma proteção indireta, protegia o animal para uma proteção indireta do ser humano. Agora, não. Agora, o foco, né, desses argumentos é a proteção direta do próprio animal. Então, tenta extrair dos interesses do animal a fundamentação do crime de maus tratos. E aí, um primeiro argumento seria esse do imperativo ético, que ele seria, ele está, de certa forma, atrelado ao fato de alguns animais, sentirem dor. Então, tenta, desse dado, extrair uma fundamentação, que seria, se os animais sentem dor e sofrimento, né, se os animais têm capacidade de sofrer, se os animais podem sofrer, então o homem tem o dever de não causar dor. Né? Então, em termos de pergunta, poderia ser, se o animal sente dor, por que eu devo causar dor a esse animal? Então, aqui a fundamentação ela é uma fundamentação ética. Fundamenta no dever do homem de não causar dor. A crítica que pode ser dirigida, embora ela tenta se aproximar, né, do interesse do animal, mas se a gente analisa de forma mais detida, ela fundamenta no dever do homem e não no interesse do animal. Então, ainda assim, a questão aqui passa a ser, olha, eu devo punir essas condutas porque o ser humano, né, o homem, o cidadão, não deve causar dor. Mas a fundamentação ela ainda está no dever, né, do homem, e não no interesse do animal. E então essa nos parece a principal crítica a esse argumento, que ainda não consegue jogar a luz completamente no interesse do animal, que, na nossa perspectiva, parece ser melhor alcançado com os dois argumentos a seguir.
O segundo seria dos animais como titulares de bens jurídicos a partir da fundamentação ontotropológica do direito penal. Esse é um argumento complexo porque ele está atrelado a uma fundamentação específica do direito penal, que é a fundamentação ontotropológica de direito penal. Essa forma de enxergar o direito penal, ela foi desenvolvida em Portugal pelo professor Faria Costa, e no Brasil é o Fábio Dávila quem deu voz a essa forma de enxergar o direito, né, de fundamentar esse ponto de partida do direito penal aqui no Brasil, na literatura nacional. Outros autores no Brasil também aderem a essa fundamentação, o Matheus Caetano, a Raquel Scal, com uma dissertação de mestrado dela, o Teixeira Neto, que desenvolve especificamente em relação aos animais, enfim, vários autores e todas essas referências também estão indicadas no texto da RCP que eu mencionei. E inclusive, assim, abrindo só um parêntese aqui na exposição, sobre a questão da fundamentação antropológica, eu e o João Airosa, né, coautor desse trabalho, nós publicamos na segunda edição da revista Criminales, quando nós fazíamos parte, né, da equipe editorial, uma entrevista com o professor Fábio Dávila. E nessa ocasião nós perguntamos a ele, inclusive, sobre a questão da fundamentação antropológica. Então, acho que essa também é uma indicação interessante de ser feita, até, sobretudo considerando que nós estamos em um congresso organizado pela revista Criminales e podemos, então, né, tivemos a oportunidade de publicar na segunda edição. Então, acho que vale a pena também conferir esse material da Criminales. Então, bem, a fundamentação antropológica ela é uma fundamentação, né, um raciocínio que tenta se opor às correntes funcionalistas, né, um funcionalismo teleológico, um funcionalismo mais normativista, e tenta partir de uma fundamentação a partir do injusto e deixando, né, a pena, né, como consequência. Esse é até um raciocínio que esses autores, né, alguns desses autores costumam fazer em relação a essas fundamentações funcionalistas, porque, segundo eles, faria uma inversão de trabalhar a partir da consequência do crime para fundamentar o injusto. Então, eles focam primeiro no injusto, sem deixando de lado essa fundamentação teleológica mesmo, de trabalhar a partir das orientações ou das finalidades da pena, como fazem as correntes funcionalistas. Então, o Teixeira Neto, que é um autor que trabalha especificamente com essa fundamentação e tenta, a partir dela, encontrar, né, o fundamento do crime de maus tratos, ele desenvolve um raciocínio primeiro, de diferenciação entre ser titular de bem jurídico, que é o que ele defende ser o caso, né, os animais são titulares de bens jurídicos, mas que seria mais complexo afirmar que eles são sujeitos de direitos, e aí desenvolve todo um raciocínio para isso. Então, ele sustenta que os animais eles se inserem nessa relação de cuidado de perigo, que é o que fala essa fundamentação. A fundamentação antropológica ela parte de um raciocínio de que a vida em comunidade é uma vida de cuidado, e o cuidado do eu comigo mesmo só faz sentido quando expandido para o cuidado do outro para comigo mesmo. Então, a partir desse raciocínio, né, de cuidado, e se há cuidado é porque há perigo, então por isso essa dimensão do cuidado de perigo, eles tentam, né, mais precisamente o Teixeira Neto, tenta inserir os animais nessa relação, nessa matricial relação, né, de cuidado de perigo. E aí ele entende, portanto, que os animais vertebrados, né, os que têm capacidade de sofrimento, apenas esses são os titulares de bem jurídico, porque eles podem sofrer, podem ser, etc. Então, por isso, ou justamente isso, autorizaria a criminalização dessas condutas de maus tratos aos animais, lá do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Esse é um raciocínio que aqui ele tem uma dimensão ética também, mas agora de forma mais concreta, em relação ao interesse propriamente do animal, né, que está sendo maltratado. Então, por isso, a crítica a essa fundamentação
a esse raciocínio de fundamentação dos crimes de maus tratos aos animais deve ser, na verdade, ao ponto de partida, que é a fundamentação antropológica, porque ele parte dessa fundamentação específica do direito penal para aí sim fundamentar o crime de maus tratos. Então, uma crítica direcionada a essa teoria deve ir no seu ponto de partida, que é a fundamentação antropológica. Isso extrapolaria, né, a análise do nosso texto, como também aqui da palestra. Então, parece uma questão para ser desenvolvida a posteriori, identificar, né, os eventuais problemas dessa fundamentação, e aí sim, com isso, conseguir formular uma crítica acertada a esse segundo grupo de argumentos. E um terceiro seria a portabilidade rudimentar do direito de não ser maltratado. Essa fundamentação aqui também focada no interesse do animal, e ela parte de um raciocínio de que os animais eles possuem uma capacidade de autodeterminação, ainda que rudimentar, mas os animais eles podem agir segundo a sua vontade. Então, se reconhece o risco de atentar contra essa capacidade, né, essa autodeterminação dos animais. E, além disso, busca também encontrar um fundamento liberal, né, no sentido de que o mais forte não deve dominar o mais fraco. E ele também coloca aqui em toda essa argumentação por detrás a questão de sentir dor e sofrimento, além dessa dominação do mais forte sobre o mais fraco. Então, aqui estaria também uma possibilidade de fundamentação focada no interesse do animal, né? Então, fazendo uma breve recapitulação, precisamos determinar o status jurídico dos animais. Um primeiro grupo de teorias foca numa proteção indireta do ser humano, e um segundo grupo de teorias foca no interesse do próprio animal. Nos parece que o caminho precisa ser encontrar uma fundamentação que foque no interesse do animal. Para isso, nós temos 3 principais argumentos. O primeiro, ele deixa a desejar por focar no dever do homem, não no interesse propriamente do animal. Mas esses outros 2, com a questão da fundamentação antropológica, deixaremos de lado, mas eles parecem fornecer substrato suficiente para a fundamentação e a legitimidade do crime de maus tratos aos animais. Então, é possível fundamentar, legitimar, né, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, crime de maus tratos, a partir do interesse dos próprios animais. E isso é importante para que a gente possa agora avançar no raciocínio. Mais especificamente, agora entrando na questão da legítima defesa. Então, se entendemos até aqui, se todos estão de acordo que é possível uma fundamentação dos crimes de maus tratos a partir do interesse do próprio animal, resta agora determinar se eles podem ser defendidos, né? Como ficaria a legítima defesa de terceiros aqui. A legítima defesa ela está regulada no artigo 25, né, que diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Os autores, eles costumam trabalhar de forma didática os requisitos da legítima defesa em dois polos. É possível a gente desmembrar esses requisitos em 2 grupos, que seriam a situação de legítima defesa e depois a ação de legítima defesa. Ou seja, para que uma conduta esteja justificada, para que uma conduta, embora típica, não seja ilícita, não seja antijurídica, ela precisa preencher todos esses requisitos da legítima defesa. Então, primeiro, é necessário que o indivíduo encontre-se em uma situação de legítima defesa. E aí há uma discussão aqui sobre o conteúdo, né, desses requisitos, mas eu não vou aqui, claro, entrar nessa discussão, né, sobre o que seria essa injusta, se é necessário que o agressor seja culpável ou não, se é necessário que essa agressão seja dolosa ou não, etc. Então, isso eu deixarei para um outro momento. Mas a questão que importa aqui, de fato, primeiro, é necessário que haja uma agressão injusta. Esse seria o primeiro requisito da legítima defesa, né, os 2 primeiros requisitos. Uma agressão injusta. Depois, a dimensão temporal, atual ou iminente. E aqui vem o que nos importa, né? A direito seu ou de outrem.
Se nós entendemos até aqui que os animais, eles possuem interesses que podem ser protegidos, né, ou que são protegidos por meio da criminalização do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, então nós entendemos que eles são portadores de bens jurídicos, porque a criminalização dessa conduta, né, dessas condutas, é feita justamente a partir do interesse deles, ou seja, é possível encontrar esse fundamento no interesse dos animais, que diz respeito, então, ao segundo grupo de teorias. Então, por isso eles são portadores de direito, parece ser o caminho razoável, né, ou boas razões parecem indicar, para a possibilidade de incluí-los nesse termo outrem. Então, é possível, o artigo 25 nos permite, a partir dessa compreensão de há direito seu ou de outrem, então há direito de outrem, se os animais são portadores de direitos, então eu posso agir em legítima defesa deles. Então um cidadão pode defender um animal que está sendo maltratado, já que essa fundamentação está calcada, repito, no interesse do próprio animal. Então, essa seria a primeira dimensão da legítima defesa, que é a situação de legítima defesa. Então, preenchidos esses requisitos, o indivíduo está autorizado a agir em legítima defesa. E aí vem a ação em legítima defesa. Ele diz respeito agora aos outros requisitos, que é o uso moderado dos meios necessários, ou nos termos do legislador, usando moderadamente dos meios necessários. Então, é possível, agora sim, estando em uma situação de legítima defesa, exercer esse direito. Então, tudo bem. Caminhado até aqui, o raciocínio então, de que é possível agir em legítima defesa em favor de animais, né, com todo esse raciocínio da fundamentação. A questão agora passa a ser, mas quais os limites dessa legítima defesa? Quer dizer, eu posso chegar ao extremo de matar o agressor? Eu estaria limitado a não causar danos físicos ao agressor? Estaria justificado apenas outros injustos, como invasão de domicílio, o crime de dano? Então, quais os limites dessa permissão, né, da autorização da legítima defesa? E aí nós entramos, então, na discussão sobre as restrições ético-sociais à legítima defesa, né? Restrições ao direito de legítima defesa. Esse é aqui também um subtema dentro da legítima defesa, que é o mais discutido, né, o responsável por um recente esforço da doutrina, sobretudo alemã, em torno da legítima defesa, de estabelecer novos limites. A literatura ela tem trabalhado com uma bifurcação da legítima defesa. Seria uma legítima defesa que nós conhecemos, que é uma legítima defesa cortante, uma legítima defesa fiada, que é aquela que não encontra limites de proporcionalidade. Então, é possível agir em legítima defesa chegando ao extremo de causar a morte do agressor, essa legítima defesa mais severa. E teríamos também uma outra espécie de legítima defesa, que seria uma legítima defesa restringida, uma legítima defesa diminuída, né? A gente fala a doutrina. Então, nesses casos, né, a doutrina costuma trabalhar com 4, 5 grupos de casos, haveria uma limitação adicional, uma restrição adicional. Então, o indivíduo teria que cumprir ali uma teoria dos 3 níveis, de aceitar pequenas lesões, de tentar esquivar, de tentar fugir, e aí, em último caso, ele estaria autorizado a recorrer a essa legítima defesa cortante. Então, trabalha-se, no geral, com essa bifurcação da legítima defesa. E isso é importante aqui no específico caso dos animais, para tentar localizar, situar essa legítima defesa de animais, se ela teria que ser restringida e até que ponto, ou se ela estaria autorizada a uma legítima defesa cortante, fiada, e até que ponto, né? Então, até onde se pode ir para defender o animal de forma justificada? Essa é a pergunta, né, a ser respondida. Alguns autores recusam qualquer tipo de lesão ao agressor, né? Recusa de qualquer lesão ao agressor para evitar maus tratos contra os animais. Então, alguns autores vão sustentar que é possível agir em legítima defesa de animais, sim, mas não é possível causar uma lesão a esse agressor.
porque, e aí eles consideram fazem uma ponderação entre a pena do crime de maus tratos com a pena do homicídio, por exemplo, ou de lesão corporal, para demonstrar que o ordenamento confere um valor especial à proteção da integridade física ou da vida do ser humano, em detrimento da proteção do animal, e que por isso, e considerando também outras normas do ordenamento jurídico, não poderia chegar a uma lesão. Não se fala sequer em morte do agressor, mas até mesmo qualquer lesão ao agressor já não estaria justificado. Um indivíduo que agindo em legítima defesa pratica uma lesão aos maus tratos, poderia se discutir até mesmo eventual excesso na legítima defesa, mas não estaria de plano justificado, né? A conduta permanece ilícita. A questão, né, o problema que nos parece desse argumento é que ele ignora o grau de dano ao bem jurídico, quer dizer, que ao bem jurídico do animal. Aqui pondera as penas, sobretudo, mas ignora que os casos eles podem se manifestar de forma distinta a depender do grau de dano que está sendo causado ao animal vítima de maus tratos. Então, nós precisamos de um novo fundamento, né, de novas razões para estabelecer esse limite. E isso diz respeito, então, ou pode ser melhor visualizado a partir de alguns casos. O primeiro seria, né, o caso 1, é o caso da granja de suínos, que chegou à jurisprudência alemã. Essa é uma proposta que o professor Luiz Greco desenvolve, que nós demos nomes a essa teoria, né, nomeamos como uma limitação proporcional à situação de perigo. Acho que isso ficará um pouco mais claro. Então, um caso 1, e aí, repito, um caso que chegou à jurisprudência alemã, diz respeito. Um grupo de ativistas dos direitos humanos dos animais informou à polícia que uma granja de suínos não estaria equipada e estruturada conforme a previsão da lei brasileira de proteção animal. A polícia respondeu que precisaria de provas para agir. Os ativistas invadem o centro de reprodução e documentam, por meio de fotos, a situação dos animais. As fotos são entregues às autoridades 4 meses depois dos fatos. Os ativistas são acusados de violação de domicílio. Aqui nós fizemos uma adaptação, falando em conformidade com a legislação brasileira, pensando também no crime de violação de domicílio, mas equiparado à figura alemã. Então, beleza, esse seria um primeiro caso. Os animais, né, os suínos, estavam numa situação de maus tratos. Os ativistas entraram, fizeram os registros fotográficos e entregaram. Eles foram denunciados pelo crime de violação de domicílio, por terem invadido essa granja. Então, esse é o caso. Caso 1. O caso 2 é um exemplo, também do professor Luiz Greco. É o seguinte: um cidadão médio, não vegetariano, é acordado no meio da noite pelos latidos de dor provenientes da casa de seu vizinho, o qual tortura seu cachorro. O cidadão chama na porta, mas é ignorado. O choro do animal é cada vez mais desolador. Avisa a polícia e uma gravação responde: por favor, mantenha-se na linha, atenderemos em breves minutos. Latidos cada vez mais fortes. O sujeito resolve entrar na casa do vizinho para salvar o pobre animal. O vizinho oferece resistência e acaba sofrendo lesões graves. Então, aqui, agora, um outro contexto. E pergunta que nós precisamos responder. No início, já afirmamos, é possível agir em legítima defesa de animais. A questão agora é estabelecer limites. E nesses dois casos, no caso da granja de suíno, essa conduta estará justificada? A violação de domicílio estará justificada? Sim ou não? Qual a razão disso? E em relação a esse segundo caso, né, o cidadão médio, ele agride o vizinho, né, causa lesão corporal grave. Nesse caso, estará justificada ou não essa lesão corporal grave? Qual o limite? Então, nós precisamos estabelecer critérios. Mas o que é interessante nesses dois casos e na proposta que o Greco faz é uma diferenciação a partir do grau de perigo. Por isso, então, nós
denominamos essa proposta teórica, né, de limitação proporcional ao perigo, ao grau de perigo, porque ela parte de uma diferenciação tanto da situação 1, do caso 1, que ilustra bem, quanto no caso 2. E aí, a proposta do Greco é que, no caso 1, a situação é crônica e estável. No caso 2, ela é pontual e a lesão é aguda. É uma situação pontual de lesão aguda. O que isso significa, então? Quando uma situação é crônica, né, e aí crônica nesse contexto aqui, seria que os animais estão há muito tempo naquela situação, né, diferente de uma situação pontual em que o contexto é específico. E isso na dimensão da situação, mas também no grau de lesão, em que aqui talvez aqui seja o principal para determinar os limites dessa ação em legítima defesa, é se a lesão ela é estável, né? E quando ela seria estável, se não pudermos afirmar que cada minuto, cada hora importa para a proteção desse animal. Então a lesão ela é aguda quando, se nada for feito, esse animal ele vai morrer, ou se nada for feito, a situação irá se agravar ainda mais. Então, ele parte dessa diferenciação. E no caso 1, na situação da granja de suínos, a situação é crônica. Os animais já estavam na granja há muito tempo e a lesão é estável. Eles estavam ali em condições que não respeitavam a lei, a legislação alemã, mas a situação era estável. A lesão ao bem jurídico era estável. Agora, na segunda situação, né, no caso 2, a situação é pontual. Né? O sujeito está ali agredindo, né, torturando o seu cão, o seu cachorro. E a lesão ela é aguda porque ele tortura o animal cada vez mais sente dor. A polícia diz para esperar no telefone, né, o cidadão médio tenta entrar em contato com a polícia, ela diz para esperar. Então, aqui a lesão ela é diferente do primeiro caso, né, de estabilidade. E as consequências para isso? Então, a partir dessa diferenciação, nós teríamos uma ação defensiva diferente. Com lesões crônicas e ou estável, o indivíduo pode seguir apenas 3 passos: de entrar na propriedade alheia, documentar e denunciar. Então, é exatamente o caso da granja de suínos. Como a lesão ela é crônica e estável, o sujeito não poderia ali agredir, né, os proprietários da granja, os funcionários, etc. O que ele estaria autorizado a fazer é entrar na propriedade alheia, documentar e denunciar. Então, por isso, o crime de invasão de domicílio estaria justificado, não responderia por ele. Não haveria crime, a conduta não seria antijurídica. Agora, numa situação pontual e aguda, como é o caso 2, aí a legítima defesa ela ganha uma permissão, né, um espaço de permissão um pouco maior, permite a causação de lesões graves, mas não a morte do agressor. Então, a morte não estaria justificada, não se pode chegar a esse extremo de matar o agressor para a defesa do animal, mas poderia chegar ao máximo de causar lesões graves, que é justamente o que ocorre no segundo caso. Então, essa é a proposta do Greco. E o que eu e o João nós pretendemos, né, o nosso esforço para avançar na discussão foi de tentar entender se é possível uma intersecção dessas referências de crônica e estável, pontual e aguda. Porque, voltando aqui no slide, aqui fala assim em lesão crônica e estável, né? E ou estável, pontual e ou aguda. Seria o caso 1 e o caso 2, né? O caso da granja e o caso do vizinho. Mas será que é possível aqui uma interseção, né? Quer dizer, é possível uma situação crônica e aguda, pontual e estável? E se isso é possível, como ficaria a questão dos limites, né? Quais seriam os novos limites? Então, a nossa pergunta passou a ser essa: é possível que ocorra uma intersecção nas situações analisadas? E aí nós propusemos 2 exemplos. O primeiro é uma variável desse caso da granja de suínos. Lá vocês perceberam que era uma situação estável, né, e crônica e estável. Agora, a variável.
Os ativistas invadem o centro de reprodução com o intuito de documentar a situação dos animais e se deparam com um suíno tendo convulsão em virtude de intoxicação por sal. Tal intoxicação foi ocasionada pelas más condições da granja. Temendo a morte do animal, os ativistas tendem a tirá-lo da baia. Nesse momento, o proprietário da granja tenta impedir e é atingido com um soco no rosto. O suíno é levado à clínica veterinária. Os ativistas foram acusados de violação de domicílio e de lesão corporal. Essa seria, então, a variável. E aí, mais um exemplo. A realiza uma viagem e deixa excepcionalmente seu cachorro sozinho em casa. O vizinho B observa que há água em abundância, mas que o estoque de comida está terminando. B telefona para notificar A da situação, o qual responde que não tem problema, já que está a caminho e no final do dia seguinte chegará em casa. A comida acaba. Passado um dia, B percebe que o animal continua sozinho e, mesmo se apresentando tranquilo e disposto, resolve arrombar a porta. O cachorro ficou assustado e fugiu. A chegou depois de alguns minutos. B foi denunciado pelo crime de dano. Então, nesses dois casos aqui, nessas duas situações, elas foram postas justamente para demonstrar essa possibilidade de intersecção da seguinte forma. No caso 1, no original, a situação ela é crônica, né? Os suínos já estavam naquela situação há muito tempo, e estável. Com os novos contornos que foram dados, a situação passa a ser aguda, a lesão passa a ser aguda, porque o suíno está intoxicado com sal e ele pode morrer. Então, naquele raciocínio que eu disse, né, que cada minuto, cada hora importa, a lesão agora ela passa a ser aguda. Ou seja, é possível, né, ou seja, nos parece possível, que uma situação seja crônica e aguda. Né, não necessariamente crônica e estável, mas agora crônica e aguda. E em relação ao caso 2, do vizinho que viaja e deixa o cachorro sem ração, a situação ela é pontual, porque é uma situação específica de um indivíduo que viaja e deixa seu cachorro sem ração, mas estável, porque o cachorro não apresenta sinais de que cada minuto, cada hora importa. Né? Esse sempre é um critério norteador. Então, a lesão ao bem jurídico aqui, ela parece estável. Então, por isso, esse quadro é retirado do nosso estudo, né? Primeiro, aqui, quando ela é crônica e ou estável, nós vimos que limitada a agressões mínimas. Se ela é pontual e aguda, a ação defensiva não permite a morte do agressor, mas permite lesões corporais mais graves. Então, aqui, o limite da legítima defesa é maior, né? A permissão é maior. Ok, e com essa intersecção, né, com esses casos que nós propusemos, como ficaria quando uma situação é crônica e aguda? E depois, quando a situação é pontual e estável, quais seriam os limites da legítima defesa? Né? Até onde vai a permissão? O que muda com essa situação? E a nossa proposta, ela primeiro parte de diferenciar. Quando nós falamos em crônico e pontual nos casos, nós estamos falando sobre uma questão temporal, né? Há quanto tempo eles estão naquela situação? No caso da granja de suínos, há muito tempo, por isso crônica. No caso de um indivíduo que viaja, de seu cachorro, situação específica, pontual. Então, essa é uma dimensão temporal. Por outro lado, quando falamos em agudo e estável, estamos nos referindo à intensidade da agressão, né? A intensidade da agressão ao animal. E, então, quais seriam os limites, né? Quais os limites da ação defensiva nesses novos parâmetros? E aí a nossa proposta, né, a proposta que nós apresentamos neste trabalho, eu e o João Airosa, é considerar essa questão da intensidade da agressão, porque ela que parece, de fato, marcar o limite da permissão. Pela seguinte razão, quanto mais intensa for a agressão para o animal, mais permissiva pode ser a defesa, mais enérgica pode ser a defesa, já que a agressão ela é mais intensa. Então, nessa dinâmica de proporção entre a gravidade da ação, né, o grau de lesão da ação, isso equivale também, né, ou reverbera na permissibilidade da defesa. Então,
Por isso nós colocamos ali, né, uma estrelinha em aguda, estável, porque é isso que vai de fato determinar os limites da defesa, né? Ou seja, se a situação é aguda ou se ela é estável. Então, se perguntar na situação, né, no caso em concreto, se cada minuto, cada hora importa para aquele animal, se algo não for feito de forma imediata, de forma urgente, né, dada a gravidade da situação, esse animal vai morrer ou a agressão, né, a lesão será ainda maior. Então, a ação defensiva, né, nos casos de ser aguda, não permite a morte do agressor, mas permite lesões corporais graves. E sendo estável, limitada às agressões mínimas, determina os limites da agressão. Então, caminhando para as considerações finais, e peço desculpa, porque eu disse que falaria em torno de 30 a 40 minutos, mas acabei me excedendo. Mas, de qualquer forma, agora só para finalizar, então, chegamos, né, nesse estudo à conclusão de que é possível agir em legítima defesa em favor de animais, que a fundamentação, né, essa possibilidade, está atrelado à legitimidade dos crimes de maus tratos, e a partir disso que se extrai uma argumentação de que os animais são sujeitos de direitos. Concluímos também que é preciso diferenciar o grau de lesão ao animal. Então, por isso, nós aderimos à proposta original do Greco, de trabalhar com aquela situação de aguda, pontual, estável, etc. Mas também nos parece que é possível uma intersecção desses vetores, que é o que eu apresentei agora ao final, e quando há essa intersecção, os parâmetros precisam ser alterados, e o que vai definir isso é o grau de lesão, né? Se é pontual, se é aguda ou se é estável. Se é aguda, a permissão é maior, se é estável, o limite da legítima defesa, né, o grau de permissão, o espaço de justificação é reduzido. Agradeço muito, mais uma vez peço desculpas por ter extrapolado o tempo que eu prometi falar. Deixo aqui ao final o meu e-mail, para que caso seja necessário, teremos aqui, né, um espaço de debates, mas caso alguém queira entrar em contato comigo, fica aqui o meu e-mail. O do João, o autor do estudo, como eu disse no começo da conferência, para aqueles que entraram depois, está aqui no chat. No Academia do dele tem os links também de artigos e, sobretudo, de contato. O João é uma pessoa muito acessível e tenho certeza que ficará também satisfeito com os eventuais contatos. Então, mais uma vez, agradeço e me coloco à disposição para as intervenções, as colocações, etc. Então, primeiramente, agradeço a sua explanação, a sua exposição. E sobre o tempo, sem problema algum, a gente gostou muito da sua palestra, foi um tema extremamente atual e importante, né? E especialmente todas essas conclusões que você trouxe, eu acho que são muito, muito importantes para nós. O nosso público da Criminalis, composto majoritariamente pelo público da graduação, acho que é muito interessante essa questão da legítima defesa em favor dos animais, porque é um tópico que não é tão falado no âmbito da graduação mesmo, né? Então, verificar que existem essas outras hipóteses que, considerando o cenário da atualidade, considerando que cada vez mais a gente caminha no sentido de proteção, né, dos direitos dos animais, conseguir perceber essa intersecção entre um tema tão importante do direito penal e os direitos dos animais foi incrível para nós, foi uma experiência fantástica. E agradeço também a presença do João, que é o seu coautor no artigo. Acho que é muito, muito legal essa dinâmica de vocês. E perceber também que é um trabalho que vocês vêm desenvolvendo há bastante tempo, né? Inclusive, temos ali o link do artigo. Eu salvei aqui para fazer a leitura posteriormente. E abro então para perguntas, pessoal. Não sei se tem algo no chat, não cheguei a ver, deixa eu dar uma olhadinha. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão ou até abrir o microfone. Ou então enviar pelo chat também. Bom, pessoal, então, como não temos nenhuma pergunta... opa, tem sim, tem uma pergunta.
É possível entender que o fator tempo teria um papel menor em relação ao grau de violação imediato? Foi a Gabriela em Mascarenhas que fez a pergunta pelo chat. Obrigado, Gabriele, agradeço pela pergunta. É possível entender que o fator tempo teria um papel menor em relação ao grau de violação imediato? Nos parece que sim. Nessa proposta de intersecção que nós fizemos ao critério original do Greco, então, nesse caso, né, de uma situação ser estável, mais aguda, né, na variação do caso da granja de suínos, parece que a resposta tem a ver com um grau de afetação, né, de violação do bem jurídico. Então, esse me parece, de fato, o determinante, mais do que a questão temporal, né, há quanto tempo esses animais ou o animal está sendo maltratado, está sendo vítima do crime de maus tratos, mas o determinante será é um fator importante, claro, mas o determinante está na afetação ao bem jurídico. Né? Quanto mais intensa for a afetação ao animal, mais permissível será a legítima defesa. Então, a nossa proposta parece caminhar nesse sentido com esses argumentos. Certo, temos mais uma questão ali no chat. Ah, foi o João. Vitor, comenta sobre a compatibilidade entre a LD de animais e morar em uma sociedade que se alimenta de animais. Pode soar contraditório. Perfeito. Essa é uma questão, né? O João chama atenção aqui para comentar sobre isso, porque esse é um argumento até nós trabalhamos isso, é desenvolvido ali no texto, em relação a essa portabilidade, né? Os animais como portadores de direito rudimentar, né? Como compatibilizar isso com uma sociedade que se alimenta de animais. Então, agir em legítima defesa de animais numa sociedade que se alimenta deles, né? Então, como isso é possível, né? Parece haver, né, de fato, uma contradição nesse ordenamento, né, não só no brasileiro, mas em outros também, que a discussão pode ser compartilhada. Essa é uma crítica dirigida, de fato, a essa fundamentação, é uma crítica importante à fundamentação da a legitimidade mesmo da criminalização do crime de maus tratos, mas o decisivo talvez seja perceber que, embora pouco se tenha feito em favor dos animais, não pode se afirmar que nada foi feito em favor dos animais. Então, claro, existem algumas críticas que parecem difíceis de serem compatibilizadas, mas nos parece possível, ainda dentro dessa dinâmica, buscar uma fundamentação para a legítima defesa em favor de animais, por isso com limitações, né, ou com restrições que não seriam alcançadas ao cidadão, justamente porque você tem normas que parecem contradizer dentro do bojo do ordenamento jurídico. Não sei se o João nos acompanha agora da Alemanha, onde faz o doutorado, não sei se em condições de habilitar o microfone, mas caso o João possa e queira fazer alguma intervenção, seria muito bom, João. Algo complementar. O João respondeu aqui que infelizmente não consegue, mas espero ter colocado bem aqui a questão, e de qualquer forma isso também melhor desenvolvido, né, com os argumentos completos no nosso artigo, que eu já deixei aqui o link. Colegas que entraram depois, não sei se chegaram conseguem visualizar, né, o link, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui de novo no chat, porque daí lá tem toda essa fundamentação de forma mais desenvolvida. Perfeito. Inclusive, Vitor, se depois quiser nos encaminhar o link, pode me encaminhar pelo WhatsApp, e até da sua apresentação, se quiser nos encaminhar em PDF, a gente consegue disponibilizar via Simpa para os inscritos do Congresso, quem tiver ter acesso. Ok? Ok, com certeza, Joana, pode deixar que eu enviarei aqui ao final, enviarei no seu WhatsApp. Tá certo, então.
Então, novamente, eu agradeço imensamente a sua contribuição, a sua fala, e, inclusive, estendo aqui os agradecimentos da outra editora-chefe, a Vitória, que está no trabalho nesse momento, não consegue falar, abrir o microfone ali, mas estendo os agradecimentos dela, de todo o corpo editorial. Então, foi um prazer lhe ouvir. Acho que para todo mundo foi algo extremamente produtivo, e os feedbacks que já estamos recebendo via WhatsApp, inclusive, comprovam isso. Então, novamente agradeço a todos, agradeço ao palestrante, agradeço a todos os presentes, e esperamos todos vocês na palestra da noite. Esse é o primeiro dia do evento, então temos 3 dias de evento. Gabriela, acho que, não sei se ela levantou a mão para falar. Imagina, então, tudo certo. Então, pessoal, encerramos a primeira palestra de hoje com muita felicidade. E lembrem sempre de nos seguir no Instagram ali da Criminalis, seguir também nosso palestrante, a gente publica ali no Insta da Criminalis toda a programação do evento. E, então, nos vemos na próxima. Até mais. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.